caseira e nós estamos aqui num ambiente controlado, então para que vocês me ouçam melhor eu vou tirar a máscara. E nós vamos falar hoje sobre a importância da atividade física no controle do peso e na manutenção da saúde. Aqui está a declaração dos meus conflitos de interesse. Eu sou cirurgião e responsável técnico pela Clínica Bariátrica de Piracicaba e pelo Centro de Cirurgias da Obesidade do SUS, no Hospital dos Fornecedores de Cana, além de ser professor de medicina na Faculdade de Medicina aqui de Piracicaba e na cidade de Redenção, no Pará. Além disso, sou consultor técnico da empresa Ethicon Endosurgery e essa palestra não é uma atividade remunerada. Na agenda de hoje, vamos falar sobre os conceitos de saúde e doença, um pouco sobre o balanço energético, alguns entendimentos sobre atividade física e algumas recomendações, claro, do ponto de vista médico, sobre atividades físicas saudáveis. Então, começando, saúde não é apenas a ausência de uma doença, ela é um conceito muito mais amplo. Nós estamos falando de um completo bem-estar físico, mental e social. Então, dessa maneira, quando nós pensamos em saúde, imediatamente nós pensamos em controle do peso. Porque o contrário, o excesso de peso, ele vai sim já estar no diagnóstico de obesidade. Obesidade, pela Organização Mundial de Saúde, é uma doença, e uma doença em níveis epidêmicos no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Nós temos a obesidade como um diagnóstico de IMC, o índice de massa corporal acima de 30. O índice de massa corporal é um índice que facilmente terão acesso dividindo o peso pela altura ao quadrado. Existem diversas ferramentas que calculam. Então, obesidade com IMC acima de 30 no Brasil, 1 a cada 5 habitantes está com este diagnóstico. Para se ter uma ideia, mais da metade da população brasileira é portadora de sobrepeso. Nós estamos falando dos adultos. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos 18% dos homens e 22% das mulheres são portadoras de obesidade. E por falar em obesidade, controlar o peso ele é muito importante para a saúde, porque isso vai muito além da estética. Além da própria obesidade ser uma doença, ela gera outras doenças que são difíceis de controlar pelo excesso de peso, são causadas por esse grande acúmulo de gordura corporal, além de ter o seu quadro agravado, a sua evolução agravada por esse excesso de gordura no corpo. Observando esse gráfico, nós podemos ver que acima do índice de massa de 30, a curva de risco associado a doenças cardiovasculares aumenta muito rapidamente. Acima de 35, a inclinação dessas curvas, elas mostram que a incidência e a prevalência dessas doenças, ela é muito crítica. Observando essa tabela da Organização Mundial da Saúde, nós podemos ver que pacientes portadores da obesidade grau 1 já estão num risco muito elevado dessas mesmas doenças cardiovasculares. E isso também aumenta, considerando um risco muito elevado para os pacientes com obesidade grau 2 e muitíssimo elevado para os pacientes com a obesidade grave, a chamada obesidade mórbida, aquela obesidade que tem indicação para a cirurgia bariátrica, o risco cardiovascular é muitíssimo elevado. Quais são essas doenças que estão associadas ao excesso de peso, à obesidade? O maior risco de acidente vascular cerebral e de infarto. Maior risco de câncer, isso muitas vezes não é lembrado. Maior risco de diabetes do tipo 2, de hipertensão arterial, de doenças do colesterol alto. A Organização Mundial da Saúde cita mais de 40 doenças que são relacionadas ao excesso de peso. O organismo obeso, ele é um organismo inflamado, com a produção de substâncias
que levam ao organismo a um estado definido clinicamente como estado inflamatório. E nós podemos citar diversas outras doenças, como a síndrome metabólica, a apneia do sono e doenças respiratórias, a doença gordurosa do fígado, também chamada de esteatose hepática, hoje uma das maiores causas de transplante de fígado. Doenças psiquiátricas, elas são associadas até em 70% dos pacientes. Doenças das articulações, com desgaste precoce dessas articulações, pessoas cada vez mais jovens, devido ao excesso de peso, estão tendo problemas principalmente nos joelhos, além de doenças renais, entre outras, o que leva, infelizmente, a uma mortalidade aumentada e bastante precoce. Além disso tudo, nós temos que a obesidade, ela vem associada a muitos preconceitos, a tabus e a visões distorcidas para o tratamento, para os pacientes, até mesmo para os médicos que tratam desta patologia. Nós temos hoje diversas dietas, medicamentos associados não às dietas, nós temos as cirurgias bariátricas para obesidade grave, colocação de balão gástrico, enfim, todas elas associadas aí tendo um tratamento em comum, que é o suporte da atividade física, e é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, nesse contexto da obesidade. Falando em atividade física, as estatísticas no Brasil elas não são boas. 14% da população está completamente inativa. Isso quer dizer o quê? Não fazem qualquer atividade física, nem esforços relevantes no trabalho, não se deslocam da casa para o trabalho, vice-versa, a pé ou de bicicleta, e nem sequer participam da limpeza pesada de suas casas. Além desses, 44% da população não atinge nem os níveis mínimos recomendados, que seriam de 150 minutos de atividade leve ou moderada por semana. Além disso, 63% da população passam 3 horas ou mais do seu tempo livre, não é o tempo do trabalho, do seu tempo livre assistindo televisão, usando computadores, tablets ou celular. Então aquela história, né, não faço atividade física porque não tenho tempo, ela pode não ser verdade pelas estatísticas que nós temos. Quando nós falamos de atividade física para essa população, nós vamos falar de 2 grupos. Então, atividade para as pessoas com IMC saudável, aquela faixa que vai até o IMC de 25, de 18 a 25, e vamos falar de atividade física para pessoas com sobrepeso e obesidade. Dessa forma, então, quando falamos de IMC saudável, nós estamos falando de promoção da saúde, ou seja, uma medida preventiva. Quando nós falamos de doença, nós estamos falando do tratamento, e a atividade física ela também está incluída nessa modalidade como tratamento. Aliás, ela deveria, ou hoje ela já é como que prescrita por médicos, né? Como se fosse uma medicação. A atividade física ela deve ser colocada na receita, o paciente deve ter atenção ao combate ao sedentarismo. Para falar um pouquinho disso, nós temos que colocar um pouco da noção sobre o balanço energético. É mais ou menos intuitivo, como se fosse uma conta corrente financeira do banco. Então, quanto entra de calorias por dia, quanto consome na alimentação e quanto gasta de energia para realizar as suas atividades. Então, é mais ou menos óbvio aí, né? Se comer em questão de calorias mais do que gastou, vai engordar. O contrário, né? Se comer menos do que gasta, vai emagrecer, ou se comer igual ao que gasta, vai se manter num equilíbrio. E aí já vem outro conceito associado. Quando nós falamos de atividade física, sempre lembrar que uma dieta regrada deve andar junto. E para entender um pouco melhor esse balanço energético, nós vamos ver quanto gastamos de energia durante o dia. Uma parte, mais da metade do que nós gastamos, é chamada taxa metabólica de repouso, que é aquela energia gasta para as nossas atividades aí do dia a dia, para pensar, para respirar,
para manter nosso coração batendo, os músculos vivos, as vísceras, né, funcionando, o sangue circulando, todas as células em atividade. Além disso, nós temos pelo menos uns 10% de gasto de energia sobre o efeito térmico dos alimentos. Então, aquela energia gasta para absorver, para armazenar, para digerir os alimentos, e ela é lembrada com uma certa frequência como um fator muito importante, mas ela não dá para se fiar nisso. É muito difícil obter o controle apenas com esse fator, o efeito térmico dos alimentos. Então, o que nos restam? Aquelas atividades físicas do dia a dia e a atividade física direcionada para o emagrecimento, que são os exercícios. Com isso, nós conseguimos mexer um pouquinho. Quais são as partes do organismo que gastam, que queimam mais caloria? As vísceras, como nós já temos aí, que fazem parte do metabolismo, da taxa metabólica basal, mas não dá para aumentar, nós não temos como aumentar a quantidade de vísceras. E a seguir os músculos, mas os músculos nós conseguimos fazer com que eles aumentem. Então já é observado por diversos trabalhos, já há muito tempo, que quanto mais músculos, mais acelerado é o metabolismo. E os indivíduos, as pessoas que têm mais músculos, têm mais facilidade no controle do peso corporal, e é muito comum isso no dia a dia. Há algumas mulheres se comparando a homens. Eu como a mesma coisa que o meu marido, que o esposo, e ele acaba emagrecendo e eu não emagreço. Mas a quantidade, na média, em geral, de músculos do homem, ela é maior que das mulheres, o que deixa o organismo deles mais favorável no emagrecimento e no controle do peso corporal. Então, nós daí temos os benefícios da atividade física, que seria gastar mais calorias, além de ganhar mais músculos. São os efeitos imediatos e efeitos que se prolongam com o tempo. Observando comparando os grupos das pessoas com obesidade e sem obesidade, e com atividade física e sem atividade física, nós temos que os magros, que são fisicamente ativos, eles têm bem menos chance de ter uma doença grave como câncer que os magros sedentários, né? Então, os magros que não fazem atividade física nenhuma têm 30% de chance maior do que os fisicamente ativos. Também o obeso moderadamente ativo, ele é mais saudável que o obeso sedentário. Tá? Então, diversos trabalhos mostram que a atividade física faz diferença no obeso. Porém, vejam só, o magro sedentário, ele é mais saudável que o obeso, mesmo que ativo. Tá? Então, a obesidade faz com que esse ganho da atividade física ele possa não ter um efeito grande. É por isso que é muito importante o controle da obesidade junto com a atividade física. E o que nós temos aqui? Quando se tenta controlar o peso só com a dieta, eu posso até incluir aqui dieta com medicamentos, o peso abaixa. Abaixa por quê? Porque o peso corporal abaixa, porque diminui a massa, a quantidade de gordura visceral, mas a massa magra, a quantidade de músculos também diminui. E isso explica muita coisa. Isso explica o efeito sanfona. Isso explica porque tratamentos com medicamentos, o paciente reclama que volta a engordar mais do que estava no começo antes de fazer o tratamento apenas com medicamentos. Já quando se faz um tratamento apenas com exercícios, sem as dietas, nós podemos ver que o peso ele oscila, não necessariamente consegue emagrecer, mas há uma diminuição da gordura corporal e um aumento da massa magra. Então, o que temos de ideal é o tratamento para controle do peso, para emagrecimento, manutenção, com ambas, com dieta e com atividade física, porque aí sim o peso abaixa, o peso corporal diminui significativamente, com diminuição da gordura e aumento da massa magra, o que é sustentável de longo prazo. Além disso, o tipo de alimentação, hoje é muito conhecido isso, influencia muito a fome.
influencia muito a saciedade. Dependendo do tipo de alimento, você tem mais fome ou mais saciedade mais rapidamente. Além disso, a quantidade de gordura que vai se depositar ou a formação dos músculos também depende do tipo de alimento, assim como depende do tipo de atividade física. Algumas atividades físicas acabam gerando mais ou menos fome, algumas atividades físicas queimam mais ou menos gordura e ganham mais ou menos músculos. Então, o que temos hoje de entendimento sobre atividade física? Primeiro, sim, ela promove saúde para aqueles indivíduos com o IMC saudável, como dizem os magros, ou para portadores de sobrepeso e obesidade. Atividade física muda a composição corporal, aumenta a massa magra, isso pode ser medido através de exames como o exame da bioimpedância. Ela aumenta a quantidade de músculos, aumenta a força, aumenta a elasticidade e diminui a gordura corporal. Atividade física é mais saúde para os ossos. As pessoas fisicamente ativas têm sim ossos mais densos e fortes. É possível se evitar a ocorrência da osteoporose e até mesmo tratar alguns casos em programas de atividade física. Ela acelera o metabolismo, aumentando o gasto energético de repouso. Além disso, existe um efeito que é um efeito prolongado mesmo após o término da atividade física, né? Dessa forma, não se justifica aquela história, eu vou deixar de comer esse alimento ou esse doce e não faço atividade física, corta e está tudo certo. Não, não está tudo certo. A atividade física gasta energia no momento da atividade física e esse gasto ele se prolonga durante um tempo. Quanto tempo? Isso varia. Quanto mais intensa a atividade física, mais prolongado é o seu efeito. Ela regula a fisiologia corporal com diminuição da pressão arterial, dos níveis de gordura no sangue, dos níveis de glicose e a diminuição da gordura no fígado. Ajuda a prevenir doenças graves como câncer, doenças do coração e melhora de uma maneira geral a qualidade de vida, diminuindo o uso de medicações crônicas para tratamento dessas doenças, como hipertensão arterial, o diabetes do tipo 2 e, com consequente, aumento de uma sensação de bem-estar. Uma pergunta muito frequente: quem está acima do peso, com obesidade, adianta fazer uma atividade física mesmo sem emagrecer? Sim, adianta, porque vai ter ganhos para a saúde, né? Isso com atividades leves ou moderadas. Claro, cada um deve ter cuidado com os seus limites, cuidado com as doenças associadas para que elas não descompensem durante uma atividade física que começa rapidamente ou que não foi orientada. Portanto, comece já, faça o que gosta. Tem muitas atividades hoje disponíveis, muitas modalidades para quem quer fazer uma atividade física. O programa 12 Semanas está aí como um programa que vem colaborar para dar essas instruções a você que pretende começar a fazer uma atividade física. Hoje nós temos dança, lutas, temos caminhadas na montanha, atividades na areia, como o beach tênis, o futevôlei, o funcional. Então, nós temos diversas atividades para todos os gostos. Tem algumas atividades que são mais indicadas para algumas patologias, como, por exemplo, andar, pedalar, nadar, dançar, são mais indicados para quem tem pressão alta e assim por diante. Coloquei aqui que nós já participamos durante a minha vida muita atividade física na infância, adolescência, até mesmo na faculdade, praticava luta, judô, depois corridas, atualmente beach tênis, passei já por diversas modalidades, assim como a minha família, assim como todos do meu ambiente de trabalho, da minha clínica. Então, nós não estamos falando aqui, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu faço, sim, atividade física e recomendo, já passei por diversas modalidades. Isso faz parte do seu momento de vida, do que nós estamos passando na comunidade, mas é importante que se procure uma atividade e se mantenha ativo. Faça uma consulta médica, verifique sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, até mesmo um teste ergométrico para a sua segurança. Comece devagar, mantenha a regularidade, 3 vezes por semana em dias alternados, pelo menos 50 minutos cada vez. Seguir um programa como esse que está sendo oferecido pela Secretaria Municipal de Esportes aqui de Piracicaba ajuda bastante.
esse compromisso, ele mantém você atento à atividade do dia a dia. Não esqueça de controlar a dieta. Né? Para emagrecer e controlar o peso, o fator mais importante é a dieta e consulte um profissional nutricionista. Além de tudo, tenha uma supervisão. Valorize esses programas que foram desenvolvidos por profissionais habilitados. Valorize o profissional da atividade física e do esporte. Então, esse era o recado de hoje. Bons treinos a todos.